Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tentar fazer um exercício de imaginação, digamos assim. Imaginem o jardim. Um jardim perfeito, onde nada falta, onde não há sofrimento, onde não há dor, onde não há morte. O que será que mais nós gostaríamos de ter num lugar como esse? Estavam ali neste jardim Adão e Eva, e em meio ao silêncio, eis que surge uma voz: onde é que você está? Deus estava à procura de Adão. Deus sabia onde ele estava. Deus não estava de forma nenhuma perdido, mas Adão estava. Em Gênesis 3, nós vemos o relato da queda em pecado, não só de Adão e Eva, mas de toda a humanidade. Esta história que aqui nós ouvimos nessa noite e vamos refletir nessa mensagem, não é só a história daquele casal de milhares de anos atrás, é também parte da nossa história. Pois ali daquele pecado, como a palavra nos ensina, por meio de um só homem, por meio do pecado de Adão, muitos pecaram. Nós fazemos parte dessas pessoas que pecaram também naquele dia. E é interessante a gente olhar para esse texto e ver que a tentação não é algo grandioso. A serpente começa com uma pergunta muito simples: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A serpente, o inimigo, Satanás, começa com uma pergunta equivocada, errada. Não era isso que Deus tinha dito. Mas ali ele já planta a dúvida, leva a pensar de uma forma errada. E inicialmente, Eva responde corretamente. Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Essa era a única lei, digamos assim, que existia naquele momento. Não comam do fruto dessa árvore. E aqui é interessante como Eva coloca as palavras, porque ela diz que o ensinamento de Deus, que a lei que Deus coloca é que não devem comer dessa fruta, nem tocar nela. Não cheguem perto dessa fruta. Respondeu corretamente, foi isso que Deus ensinou. E aí a serpente, com a sua astúcia, leva Eva mais uma vez a querer duvidar. A cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha qual foi a tentação de Adão e Eva: serem iguais a Deus. Quais são as nossas tentações ainda hoje? Qual que é o primeiro mandamento? Vocês lembram? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E vocês lembram o que dizemos que isso significa no catecismo? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. E aí, mandamento após mandamento, quando olhamos para o que ele significa, nós dizemos: devemos temer
e amar a Deus, e portanto, e aí aquilo que vem junto daquele mandamento. O que nós dizemos com isso? O que nós estamos confessando quando respondemos com essas palavras o significado de cada mandamento? Que este primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, ele faz parte de toda a lei. Em resumo, toda a tentação, de uma forma ou de outra, me leva a querer tomar o lugar de Deus. Essa foi a tentação que Eva aqui recebeu. Não, você não vai morrer. Pode ir lá, pode comer. Deus não quer que você coma, porque no momento que quando você comer, você vai ser igual a Ele, tendo conhecimento sobre o bem e o mal. Ser como Deus. E aí Eva não escuta aquilo que Deus havia ensinado, para não comer nem tocar. Olha como a narrativa aqui descrita, né, esse fato, Gênesis 3, que nós lemos a partir do versículo 6. A mulher viu que a árvore era bonita, e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aquilo que foi plantado, a dúvida, desde o começo da tentação, agora Eva cai. Ser como Deus, ter entendimento. Do jeito que a serpente aqui colocou, é uma oferta muito tentadora. Olhar para o que Deus sabe, para o que Deus faz, e ser igual a Ele, ser parecido com Ele. Mas a serpente aqui não disse toda a verdade. Esse ser como Deus em nada tinha a ver com a onisciência de Deus, de um Deus que sabe todas as coisas, que criou todas as coisas, o poder de Deus. Não era isso. Mas, após a fruta ter sido apanhada e comida por Eva, depois também por Adão, os olhos deles se abriram. E aí eles percebem que estão nus, e aí o problema já está feito. O pecado, ali naquele lugar, naquele jardim perfeito, não inicia no ato de apanhar aquele fruto, mas de questionar quem Deus é e de querer tomar o lugar que pertence somente a Deus. Satanás aqui os tenta, tirando Deus do lugar de pai e colocando ele num lugar de igual, ou até mesmo num lugar de rivalidade, em que ali aquele primeiro casal podia sim ser como Deus era. Eles se escondem. Algo aparece no mundo quando seus olhos são abertos, quando o seu entendimento é aberto. Culpa, vergonha, pecado. O problema é que o pecado, ele tem consequências diante de Deus. Deus não habita no mesmo lugar que o pecado. Não dava mais para Adão e Eva estarem ali naquele jardim perfeito. Não dava mais para Adão e Eva terem acesso ao fruto da árvore da vida. O ser humano não foi criado para morrer. Não existia morte antes do pecado. A morte vem como consequência dele. Eles se escondem, Deus aparece, Deus pergunta, onde é que você está? Perguntando a Adão. Medo, silêncio, justificativo. A culpa não é minha, Senhor. É da mulher. É da mulher que tu me destes.
Parece muito diferente da gente? Parece muito diferente da nossa história? Quando erramos, quando falhamos, quando pecamos, o que fazemos? Nossa primeira resposta é arrependimento imediato? Ou é justificativa? Não, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Não, mas não fui eu. Brincávamos no seminário em relação às culpas, em relação ao pecado, a colocar de uma pessoa na outra, que a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Adão era culpado de ter comido do fruto. Quis passar a responsabilidade para outra pessoa, para a mulher e para o próprio Deus. A mulher também é confrontada e ela faz a mesma coisa. A cobra me enganou e eu comi. A culpa é do outro, não é minha. Mas diante do pecado, ainda mais diante de um Deus que sabe todas as coisas, essa transferência de culpa não funciona desse jeito. Não tem como enganar Deus. Não tem como fingir que não é minha responsabilidade, afinal, Ele sabe todas as coisas. Mesmo que tentemos, mesmo que quando é o nosso pecado, a gente tenta diminuir. Não, mas não foi bem assim, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis fazer, não era a minha intenção. Não, mas isso nem é tão grave assim. Mas quando é o pecado do outro, para comigo ou para com alguém que eu amo, a gente fica irado. Não temos paciência, não temos tempo, parece que não tem espaço para perdão. Mas se sou eu, não. Veja bem, todo mundo erra, todo mundo faz. O relato da tentação e da queda em pecado de Adão e Eva não é diferente de como nós vivemos a nossa vida. A tentação, ela existe e ela faz parte da vida daqueles que pertencem ao povo de Deus. Às vezes a gente se pergunta, ou é questionado, se Deus existe, por que acontecem coisas tão ruins com aqueles que creem em seu nome? Porque parece que a vida dos ímpios é sempre mais próspera, ou é melhor, ou tem menos dificuldade. Existe uma pequena ilustração que fala a respeito da vida da fé, e ela é uma história que conta que existe um muro que separa o paraíso do inferno. E ali, é uma história, claro, né? Não tem nada de bíblico, mas nos leva à reflexão. De um lado está Jesus, de outro está Satanás, e em cima do muro, um homem. Uma pessoa qualquer, podemos nos colocar também nesse lugar. E nessa história, conta-se que Jesus está chamando e querendo trazer aquele homem que está em cima do muro para vir com ele para o paraíso. E ali Jesus ensina, ali Jesus insiste, estende o convite diversas vezes, enquanto isso Satanás nada faz. Pouco se importa com o que está ali acontecendo. Em determinado momento, este homem então questiona a Satanás: por que você não está fazendo com que eu me esforce para que eu vá para o seu lado? E só existe aqui então do outro lado querendo me trazer para o paraíso? E conta a história que Satanás ri e diz: o muro é meu. Satanás não vai tentar quem não está em Cristo. Ele não precisa. A tentação é para nos tirar da fé. A tentação é para nos afastar de Jesus. Se alguém não está em Cristo, Satanás não precisa fazer nada contra ele. Ele já está indo para o mesmo lugar, para a mesma condenação que foi preparado para Satanás. Mas aqueles que estão na fé passarão sim por tentações.
Nós olhamos para o texto do Evangelho e neste primeiro domingo da Quaresma começamos a refletir a respeito de escolhas, a respeito de viver a vida, e Satanás tenta até mesmo tentar Jesus. Esse é o relato que nós lemos em Mateus 4. E Satanás vai tentar Jesus até ele estar na cruz. Qual que era a tentação de Jesus quando estava na cruz? Desce. Ué, você não é todo poderoso? Você não é o Filho de Deus? Desce da cruz. Acaba aqui com os teus inimigos, com quem está zombando de você. Mas Jesus foi firme até o final. Ele veio ao mundo justamente para entregar a vida em nosso lugar. Foi para isso que ele veio. Essa era a missão de Deus, salvar a humanidade. Quando nós vemos aqui o registro de Gênesis 3, se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. A morte é a consequência do pecado. Nós sofremos com essa consequência até agora. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele não realiza essa sentença imediatamente. Ele poderia muito bem ter acabado com a vida de Adão e Eva naquele exato momento. Fazia parte da consequência da escolha deles. Pecaram, comeram do fruto que não deveriam, morte como consequência. Mas Deus, na sua misericórdia, ele ainda dá tempo para que Adão e Eva possam se arrepender. O texto de Gênesis 3, ele é triste pelo lado do registro do pecado, mas ele é maravilhoso quando a gente olha para aquilo que é o amor e a misericórdia do nosso Deus. Começa em Gênesis 3,15, o primeiro relato do Evangelho da Salvação. Palavras de Deus, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Aqui, Deus já está apontando para uma salvação que haveria de vir. Descendente da mulher, que esmagaria, de uma vez por todas, a cabeça da serpente. Esse evangelho Deus vai desenvolvendo com o passar do tempo, com o passar dos anos do seu povo, vai acrescentando mais promessas a essa promessa inicial. Acrescenta grande descendência àqueles que creem em seu nome. Acrescenta longos anos de vida para aqueles que honram seus pais. Acrescenta diversas promessas a partir da obra que hoje nós conhecemos como Igreja do Novo Testamento que somos, que se cumpre tudo na cruz de Jesus. E na Quaresma nós refletimos exatamente a respeito disso. Os nossos pecados, carregados por Cristo, na morte de cruz, e a certeza da vitória que nos é trazida através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, em sua infinita misericórdia, mesmo entregando o castigo e as consequências do pecado de Adão e Eva, Ele ainda assim demonstra o seu amor. Sim, a mulher passaria a sofrer no parto, o homem passaria a sofrer cultivando o campo. Mas, ouçamos o versículo 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestir. Parece um versículo tão simples. Eles estavam nus, agora eles estão vestidos. Mas esse ato tão simples de vestir o homem e a mulher, o primeiro casal, já pecadores naquele momento, vestir com peles de animais, apontava para algo muito maior, que aconteceria lá na frente, lá no futuro, através da obra de Jesus.
Lá, no passado, Adão e Eva foram revestidos de peles de animais. Nós, batizados em nome do Senhor, crentes que Jesus é o nosso Salvador, também somos vestidos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, revestidos das suas qualidades, da sua santidade, da sua perfeição. Deus age em nosso favor. Deus é amor. A sua misericórdia não tem fim. Mesmo quando éramos inimigos, ainda assim Ele agiu em nosso favor. Como resistir às tentações? Podemos olhar para aquilo que Jesus fez inicialmente. Nós lemos em Mateus 4, registro da tentação de Jesus. Temos registro de 3 delas. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. A primeira tentação, usar seus dons ou o poder que tinha em benefício próprio. Jesus poderia fazer isso? Poder para isso ele tinha. Mas ele sabia para que estava ali. Não é só de pão que vive o homem, mas de tudo o que Deus diz. A segunda tentação: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Satanás sabe quem Deus é. Satanás acredita que Deus existe. Mas não é isso que traz salvação. Satanás conhece a Escritura Sagrada. Nós conhecemos? Nós conhecemos suficientemente bem para que possamos usá-la como espada, como diz o apóstolo na carta aos Efésios, para que nós possamos nos armar dela e, assim como Jesus fez, permanecer fiel, sem tirar esses textos do seu contexto, sem moldá-los à minha própria vontade. O cristão precisa conhecer a palavra de Deus. O maior inimigo de Deus conhece ela muito bem. Mas Jesus, em toda a sua sabedoria, ele diz: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E a última tentação que temos o registro, Satanás o leva a um monte alto e diz: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Abrir mão da fidelidade a Deus para alcançar algum objetivo. Passamos por essas tentações também. Mas Jesus diz: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante do Deus verdadeiro. Como que Jesus vence as tentações? Respondendo, está escrito, ele usa a palavra. Mas como eu disse, olhamos para como Jesus venceu para iniciar a nossa reflexão. Porque aqui não é um passo a passo do que nós temos que fazer para, quando formos tentados por Satanás, conseguirmos vencer a tentação. Mateus 4 não é um guia do que a gente tem que fazer para vencer, mas é o registro da verdade que Jesus realmente venceu. Jesus venceu, e Ele venceu por você. Venceu para que todo aquele que crê no seu nome receba a vitória. Não para que
busque alcançar pela sua força, pela sua competência, pelo seu conhecimento próprio da Sagrada Escritura. Ele venceu por nós, e esse é o Evangelho da salvação. A palavra nos instrui a respeito de como lidar com as tentações. Cremos e confiamos que Jesus é o nosso Senhor. Cremos e confessamos que tudo que Ele fez foi no meu lugar. E a palavra de Deus me ensina como eu devo viver a minha vida. Como que é na prática esse confiar na vitória que Jesus traz para as nossas vidas. Jesus disse: vigiem e orem para que não entrem em tentação. Jesus não diz: tenham força. Jesus não diz: vocês viram como é que eu fiz? Agora vocês vão lá e façam a parte de vocês. Jesus diz: orem. Orar para quem? Orar para quem? Refletimos muito a respeito disso no nosso retiro, né? Oramos a Deus em nome de Jesus. Ele com certeza ouve as nossas orações. A vida cristã não é uma vida de autossuficiência, mas sim uma vida de dependência. Como lemos lá no comecinho do Sermão do Monte: felizes são aqueles que reconhecem que são pobres de espírito. Felizes são aqueles que reconhecem que são completamente dependentes de Deus. E por sermos dependentes de Deus, nós oramos a Ele e entregamos tudo nas mãos dEle. Quando tentado no deserto, Jesus responde: está escrito. A palavra não é simplesmente um amuleto. Às vezes a gente acaba confundindo isso. Deixamos lá a Bíblia aberta na estante, em um salmo que gostamos ou algo parecido. Mas porque tem uma Bíblia aberta na nossa sala, não significa que, de uma forma mística, toda aquela área, toda a nossa casa está livre das tentações. A palavra foi entregue para ser lida, ouvida, proclamada. A Bíblia não é um amuleto, não é superstição. A Bíblia é espada, é para ser usada na batalha, é para estarmos diante dela. É importante, é necessário, é fundamental que o cristão conheça a palavra, porque o nosso tentador, ele conhece a palavra, e ele vai tentar distorcer a palavra para nos levar a pecar. Foi isso que ele fez com Eva. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. É isso que ele faz com a gente hoje. Por isso, é tão importante que o cristão esteja em contato com a palavra de Deus, na leitura, na meditação, no fortalecimento da fé. A palavra também nos ensina a fugir das tentações. O apóstolo Paulo escreve: fujam da imoralidade. Não brinquem com o pecado. Não dá margem, não dá espaço. Se conheça qual que é o seu limite em certas áreas que nós temos liberdade para estar ou para fazer, mas que, se nos entregarmos, se nos viciarmos, estaremos em pecado. Fujam da imoralidade. Se afastem daquilo que os leva a pecar. Lembram do que Eva responde inicialmente? Deus diz para não comer, não tocar. Não brinquem com o pecado. Não negociem com aquilo que é errado. Nós temos muita liberdade na palavra de Deus. Muita liberdade. Como cristãos, diferente do que o mundo pensa, nós não estamos dentro de uma caixinha ou de uma cela em que nós só podemos fazer algumas poucas coisas. Não, nós podemos fazer muitas coisas. Podemos tomar muitas escolhas diferentes na nossa vida e todos continuarmos ainda diante da palavra de Deus, debaixo da lei, da vontade de Deus, e não estando em pecado.
Mas existem certas coisas que sim nos levam a pecar. O cristão tem liberdade para estar em qualquer lugar. E aí muitos usam aquela passagem de tudo é lícito, mas nem tudo me convém, de uma forma bastante equivocada e acabando com a liberdade que o próprio Deus dá. A gente tem que refletir. Não é uma receita de bolo, digamos assim, que é igual para todo mundo. Nós somos pessoas diferentes. Temos liberdade, mas temos limites diferentes. Temos compreensões diferentes sobre certas coisas. A liberdade para nós é uma bênção, mas liberdade não é sinônimo de uma libertinagem. Não é fazer qualquer coisa, não é qualquer coisa pode, não é também pensar, depois Deus perdoa. Depois eu vou na igreja, escuto ali o perdão, vou para a Santa Ceia, está resolvido. Não, isso não é liberdade. Dentro da liberdade que Deus nos dá, nós podemos estar em diversos lugares, mas não devemos dar brecha ao pecado, fugir daquilo que nos leva a pecar. No sermão, na mensagem do domingo passado, refletimos sobre alguns dos ensinamentos de Jesus, e ele vai dizer: se teu olho te faz pecar, arranque ou jogue fora. Melhor entrar no paraíso com um olho do que com os dois ser jogado no fogo do inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranque e jogue fora. E assim, também da mesma forma. O que é isso? É se afastar daquilo que nos leva a pecar. Se é um lugar, é deixar de frequentar algum lugar. Se é em relação com uma pessoa, é não estar junto daquela pessoa. É se afastar daquilo que nos leva a pecar. E junto dessas coisas, da gente conhecer o que realmente a palavra diz. Porque a gente lembra com bastante clareza dos mandamentos, e aí a gente vai lembrar que a gente não pode matar. Mas a gente se esquece que Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer que não matarás não é só tirar a vida, é a ofensa, é a perseguição. Eu lembro que os mandamentos dizem, não cometerás adultério. Mas esqueço que Jesus diz, se eu olhar com intenção impura, já estou no meu coração cometendo adultério. Nós, na sociedade que estamos, nos ambientes que estamos, com redes sociais em nossas mãos o tempo inteiro, somos tentados o tempo inteiro. É só uma foto, é só uma mensagem, é só uma olhada. Escutem o que ele diz. Refletimos nisso na última semana. E chegando ao final, quando cairmos nas tentações, e infelizmente vamos cair porque não conseguimos com perfeição nos afastar de tudo que é mal, não fingir que não tem problema, não fingir que tanto faz, mas confessar os nossos pecados a Deus. Semana após semana nós temos essa oportunidade aqui na casa do Senhor, quando juntos como igreja, como família na fé, nós chegamos diante de Deus e confessamos os nossos pecados. Não são só as palavras que ali lemos ou que oramos em conjunto, mas é uma reflexão pessoal de tudo aquilo que eu tenho feito e deixado de fazer em relação àquilo que Deus diz que eu devo e que eu não devo fazer. E a partir disso, confessar tudo a Ele. E ter certeza e crer, e nós cremos, que aí sim, um coração verdadeiramente arrependido é também verdadeiramente perdoado pela obra, pela ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos aqui a história da queda em pecado de toda a humanidade. Mas a história não termina lá no Éden. Deus promete salvação. Deus envia o Salvador.
E Deus faz com que essa boa notícia do Evangelho da Salvação chegasse até nós hoje. Tantos anos depois, com tanta perseguição que a igreja sofreu ao longo de todo esse tempo, ainda assim Deus preserva a sua mensagem e entrega para nós como um presente maravilhoso. Esse é o Evangelho da Salvação. A história não termina lá no jardim, mas no deserto, Cristo vence as tentações. Na cruz, ele não cede à tentação de descer e ali acabar com seus inimigos terrenos, mas faz o que é necessário no nosso lugar. Deus revela o seu amor não numa ideia, mas em uma pessoa: Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós não lutamos para nos tornarmos filhos de Deus, mas nós já fomos feitos filhos, e como filhos, também recebendo a herança celestial, não por merecimento, mas como presente, como graça, como dádiva. A vitória, como vencer, como resistir às tentações, não está no nosso poder, não está na nossa força, na nossa capacidade, na nossa competência, mas sim na fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo, na fidelidade de Jesus para com o Pai, e que é colocada sobre nós, assim como lá no passado Deus veste Adão e Eva com peles de animais, nós também somos vestidos com as qualidades de Jesus, com a sua santidade, com a sua perfeição e com a sua vitória sobre todas as tentações. Porque Ele venceu, Ele também traz a última palavra em nossas vidas: vitória, vida, salvação. Nessa alegria nós nos reunimos, nessa alegria nós compartilhamos, e também nessa alegria, muito em breve, neste culto, nós queremos celebrar da ceia de nosso Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos nossos pecados, para o fortalecimento da nossa fé. Nós cremos, Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Graças a Deus por isso. Ele vence as tentações em nosso lugar. E é Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem nos presenteia com graça e com amor. Perdão, vida e salvação. Não só das coisas deste mundo, mas para toda a eternidade. Que Ele nos preserve nessa fé. Amém.